Oi pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre as ondas harmônicas. Vai ser um tipo de onda bastante importante daqui para frente. As ondas harmônicas elas são um caso particular das ondas progressivas que a gente viu no último vídeo. Eu vou discutir como a gente cria essas ondas harmônicas, a gente vai encontrar qual é a função dessas ondas harmônicas e ver as principais propriedades desse tipo de onda. A corda continua sendo o nosso protótipo. Então, primeiro, como a gente pode gerar uma onda harmônica? Aqui em vermelho, a gente tem uma corda. Quando ela está exatamente sobre o eixo X, ela se encontra na posição de equilíbrio. A gente está assumindo que ela está tensionada. Aí, um dos extremos dessa corda, eu prendo no bloquinho de um oscilador harmônico simples. Aqui em verde é o bloquinho, a partícula, e aqui em amarelo está a corda. Esse oscilador harmônico simples vai oscilar nesse eixo aqui. Realiza movimento harmônico simples para cima e para baixo. Qual é o movimento desse bloquinho aqui? Movimento harmônico simples. A seno de ômega-t mais φ ou A cosseno de ômega-t mais φ. E conforme ele realiza esse movimento aqui, ele induz uma onda na corda. E essa onda vai viajar para a direita com uma velocidade v. Aqui eu tenho uma animação disso que eu estou fazendo. Essa mãozinha aqui representa aquele oscilador harmônico simples. Então ela vai se deslocar para cima e para baixo de acordo com um seno ou com um cosseno. E aqui em vermelho eu tenho a corda. Está segurando a corda, ela se mexe e induz a onda na corda. Mais ou menos isso que eu estou considerando naquela figura. Daqui a pouquinho a gente volta para essa animação. Então vamos pegar agora a função de onda. Bom, eu sei qual é a posição do oscilador, ou seja, desse bloquinho em verde aqui, em função do tempo. O oscilador harmônico simples tem uma posição, varia ao longo do eixo psi, psi de t igual a alguma amplitude, vamos chamar de b, o módulo de b é a amplitude. Aí seno ou cosseno, tanto faz. Vou usar seno de ômega t. Estou abolindo aquele subscrito zero, o nosso ômega zero. Mais uma fase, vamos chamar de φ, constante de fase. E eu sei também qual é a posição da ponta da corda em função do tempo. O meu objetivo aqui é encontrar a função de onda, ou seja, o psi de x e t. A posição, o deslocamento de qualquer ponto da corda, em qualquer coordenada x, para qualquer instante de tempo. Então eu já sei que o deslocamento da corda na coordenada x igual a zero, ou seja, essa pontinha aqui, para qualquer instante de tempo, é igual à posição do bloquinho vermelho. Os dois estão colados. B seno de ômega t mais φ. Ok. Agora eu vou olhar para duas fotos. É o mesmo sistema, só estou omitindo o oscilador. Aqui tem uma foto, aqui eu tenho outra. Vamos assumir que essa primeira foto foi tirada no instante t. Se essa foto foi tirada no instante t, e eu sei que a onda está se deslocando para a direita, ela viaja para cá com velocidade constante v, eu estou assumindo que é uma onda progressiva, então essa segunda foto é mais antiga. A onda estava aqui. Se esse é o instante t, qual é o instante da segunda foto? É o instante t menos alguma coisa. Quanto vale essa alguma coisa? Vamos olhar para esse pico aqui. Esse pico está nessa coordenada x. Vamos chamar de x.
Então, o tempo que levou para esse pico sair daqui de x igual a zero e chegar aqui é a distância x dividido pela velocidade, v. Então, se esse aqui é um instante t, esse aqui é um instante t menos x sobre v. Lembrem-se do nosso vídeo sobre ondas progressivas. Eram ondas que se propagam para frente ou para trás com velocidade v, e elas eram descritas por funções de x mais vt ou x menos vt que não se deformam. Lembra aquela nossa discussão inicial? Eu pegava uma função, eu deslocava para frente ou para trás sem deformar ela. É o que está acontecendo aqui. Então eu sei que o psi, o deslocamento da partícula, vamos olhar para essa foto, o psi em x, estou olhando para essa coordenada aqui, para esse pico, no instante t, essa altura aqui é exatamente essa altura aqui. Então, isso aqui é igual a psi, altura. Agora, do x igual a zero, estou olhando para essa coordenada, nesse instante passado, t menos x sobre v. Eu só comparei as duas fotos e comparei essa altura com essa, que é a mesma. Ok, agora se para a posição zero, ou seja, da pontinha da corda, eu sei quanto vale, está aqui. Aqui eu tenho a posição, o deslocamento da pontinha da corda no instante t. E eu quero o deslocamento da pontinha da corda no instante t menos x sobre v. Então é só pegar isso aqui e onde tem t, eu coloco t menos x sobre v. Então psi de x e t vai ficar b, estou pegando esse termo aqui, seno de ômega vezes t menos x sobre v. Então é ômega t menos ômega x sobre v, mais φ. Essa é a função de onda para essa onda que se desloca para frente, é uma onda progressiva, e gerado a partir de uma oscilação harmônica. Essa é uma onda harmônica. Eu só vou reescrever ela de uma maneira um pouquinho mais conveniente, trabalhar um pouquinho aqui. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, multiplicar por menos aqui dentro. Seno de menos θ é igual a menos seno θ. Então, eu vou multiplicar por menos 1 aqui dentro e eu ganho menos 1 aqui fora também. Então, menos b, seno. Aqui vai ficar mais ômega sobre v, x. Aqui vai ficar menos. E aqui vai ficar menos. E eu vou definir uma nova variável. Ômega sobre v, para não ficar carregando isso, eu vou chamar de k. Daqui a pouquinho a gente discute melhor o que é esse k. Então, isso aqui ficou menos b, seno de kx, menos ômega t, menos φ. Esse b é um número, menos b é outro número. Então, esse outro número eu vou chamar de a, só para não ficar carregando esse sinal de menos. Então, psi de x e t igual a um número a, número real, seno de kx menos ômega t, menos φ é outro número real. Não quero carregar esse sinal de menos, eu vou chamar de mais delta. E era isso que eu queria, essa forma aqui. Isso aqui é o que a gente chama de onda harmônica para frente ou para a direita. Lembra de toda a construção, a gente construiu assumindo que ela estava indo para a direita. E a gente chegou exatamente nessa expressão. Onda harmônica para a direita. Primeira pergunta, essa onda harmônica é de fato uma onda progressiva?
Eu assumi que era nessa construção. Mas no último vídeo, no vídeo sobre ondas progressivas, a gente mostrou que as ondas progressivas, que andam para a direita, tem essa cara aqui. É um psi de x menos vt. Ele é uma função de x e t. Mas sempre que aparecer x ou t, vai ter que aparecer necessariamente nessa combinação aqui. Essa é a onda progressiva para a direita. Vamos ver se é o que eu tenho aqui. E a gente viu também naquele vídeo que essa função aqui é solução da equação de onda. Então, se eu mostrar que isso aqui tem essa cara, eu também mostro que ele é solução da equação de onda. Então, de fato, é uma onda. Então, vou pegar o psi de x e t igual a seno. Vou colocar o k em evidência. K, x menos ômega sobre k vezes t, mais delta. Mas ômega sobre k, a gente deve ter aqui. Passo o k para o outro lado, passo o v para o outro lado. Ômega sobre k é velocidade, v. Então, isso aqui é a seno de k, x menos vt, mais delta. Ou seja, quando apareceu x ou quando apareceu t, eles apareceram exatamente nessa combinação aqui. Então, isso aqui é uma função de x menos vt, ou seja, é uma onda progressiva. Para a direita. Fica como tarefa para vocês refazer tudo isso aqui, mas agora assumindo que a onda está se deslocando para a esquerda. Refaz de maneira análoga e vocês vão encontrar aqui psi de x e t igual uma constante vezes seno kx mais ômega t mais um delta. Isso aqui é uma onda harmônica, portanto progressiva, para a esquerda. Está se deslocando para a esquerda. Notem que toda onda harmônica é progressiva, mas nem toda onda progressiva é harmônica. As ondas harmônicas vão ter essa cara aqui, formada a partir de senos ou cossenos. Já a onda progressiva pode ser qualquer coisa, pode ser só um pulso. Aqui eu usei seno. Se a gente tivesse partido inicialmente aqui no movimento do oscilador, assumido que era um cosseno, eu ia chegar numa onda harmônica onde tem cosseno. Muda alguma coisa? Claro que não. É a mesma coisa. A diferença entre um seno e um cosseno vai ser essa constante de fase delta aqui. Vai ter uma diferença de π sobre 2 entre eles. Então, tanto faz vocês usarem a seno de kx menos ômega t mais delta ou a cosseno de kx menos ômega t mais delta. Vamos voltar para aquela animação e lá a gente vai poder discutir melhor essa função de onda. Na animação ela estava indo para a direita, então a gente está com essa daqui. Vamos gerar a onda de novo. Está aqui. Agora tem uns parâmetros que eu posso variar aqui. Então, por exemplo, esse A que está aqui é justamente o A da nossa função de onda. Olha o que acontece quando variar o A. Aumenta a amplitude da onda. Que é a amplitude máxima? Ela está oscilando de acordo com o seno, que vai de menos 1 a 1. Então, o valor, os extremos desse psi é mais A e menos A, ou melhor, mais módulo de A e menos módulo de A. Esse A pode ser negativo. Então, a amplitude da onda é o módulo desse número A.
Aqui tem outro parâmetro que eu posso variar, que é o chamado período. Observem como essa onda se repete a partir de um intervalo de tempo. Qual é o intervalo de tempo que essa onda se repete? Observem esse ponto que eu marquei aqui, esse ponto K. Ele só sobe e desce, é um ponto pintado na corda, ele não se desloca junto com a onda, sobe e desce. Ele está realizando um movimento harmônico simples. Qual é o período? 2π sobre ômega. Esse é o período dessa onda. Quando ômega t passar de 2π, esse seno se repete, ou seja, ômega vezes período é igual a 2π. Está gravado aqui período 2π sobre ômega. E aí, se eu, ao mudar esse período, aqui ele está bem pequeno, vamos deixar ele maior, então vai ficar mais lento. Então, estou mudando o período, deixando o período maior, significa deixar o ômega menor. Então, esse ômega está associado com a velocidade angular com que esse argumento aqui está variando. Quanto maior o ômega, mais rápido isso aqui evolui. E quanto mais rápido isso aqui evolui, menor vai ser o período. Mais rápido sobe e desce, esse ponto aqui. Se eu pegar um ômega bem pequeno, esse argumento vai evoluir bem devagar. E aí o período de uma oscilação completa vai ser grande. Já que eu estou falando em fase, o conceito de fase aqui é o mesmo lá de oscilações. A fase é todo o argumento do seno. Aqui a gente pode mostrar isso por exemplo, aqui eu tenho a fase do movimento harmônico simples, a fase só dessa mãozinha. Vamos iniciar ela de novo. A função que eu estou usando, que está sendo usada nessa animação, é justamente o seno, não o cosseno. Se eu mudar para cosseno, a fase vai mudar. Então, está sendo usado o seno. Lembra que o oscilador harmônico é constante vezes seno de ômega t mais a constante de fase. Não existe o kx no oscilador harmônico. É função só do tempo. Então, no instante inicial, a fase é zero, ômega t igual a zero. Estou assumindo que a constante de fase é zero também, nessa animação. E está aqui a fase. E aí, conforme o tempo vai aumentando, observa como a fase do oscilador está aumentando. Vamos deixar ela chegar no máximo. Aqui, em torno de 0,5 π, π sobre 2. Quando o argumento do seno é π sobre 2, o deslocamento é máximo. Aí o argumento do seno ficou em torno de π. Aí o deslocamento é zero. O argumento do seno ficou em torno de 3π sobre 2. O deslocamento está lá embaixo, o mínimo possível. E quando o deslocamento for, quando o argumento do seno for 2π, o deslocamento é nulo. Então essa aqui é a fase da fonte que ele está chamando, esse oscilador harmônico. Aqui eu tenho a fase desse pontinho K. Vamos adiantar um pouco a onda. Está aqui. Talvez seja mais fácil eu deslocar o pontinho. Então, se eu colocar, por exemplo, o pontinho aqui, ó, no comecinho da onda, a fase é zero. Agora eu estou olhando para o argumento desse seno aqui. É zero. Se eu for para esse ponto aqui, qual é a fase? Então, qual é o argumento que vai dar o valor máximo desse seno? É π sobre 2, 0,5 π. Então, a fase desse ponto é π sobre 2. Se eu voltar para esse ponto, a fase vai ser π. 0,96. Eu não consigo acertar exatamente esse ponto. Aqui, a fase vai ser 3π sobre 2. 1,5 π. Se eu voltar para esse outro pico,
a fase vai ser um múltiplo de π sobre 2, um múltiplo ímpar. 2,5π. E assim por diante. Se eu tivesse usado cosseno nessa expressão, gerado uma onda a partir do cosseno, as fases seriam diferentes. Por exemplo, esse pico aqui teria fase 0, ou algum múltiplo de 2π. 0, 2π, 4π, 6π, assim por diante. Porque aí o argumento do cosseno seria máximo. Esse ponto de mínimo aqui teria uma fase π, 3π, 5π e assim por diante. E esses pontos de deslocamento nulo teriam uma fase π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2 e assim por diante. E tem todas as fases intermediárias, obviamente, né? Então vamos escrever o que a gente já sabe até agora. Estou considerando uma dessas ondas harmônicas, para frente ou para trás. Vamos pegar essa para a direita. A gente viu que a amplitude dessa onda é o módulo do número que está multiplicando o seno ou o cosseno. O período, vamos chamar de t, é 2π sobre ômega. Esse ômega é a frequência angular. A fase dessa onda é todo o argumento do seno ou do cosseno. Então, essa fase evolui com o tempo e também com a posição. Estou considerando essa daqui. Então, para a onda progressiva para a direita é kx menos ωt mais delta. E para a esquerda é kx mais ωt mais delta. Então, vamos escrever assim. Kx mais ou menos ωt mais delta. Com sinal de mais, ela está indo para a esquerda. Com sinal de menos, ela está indo para a direita. A constante de fase é a mesma constante de fase do oscilador. É esse delta aqui. É o termo da fase que é constante. Vejam como é apropriado, então, esse nome aqui. É o delta. Agora, para o comprimento de onda, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar esse comprimento de onda lambda. Então, definição. O que é comprimento de onda? Vamos considerar um instante t. O t está fixo, então estou olhando para uma foto. Pensa naquela animação que a gente viu agora há pouco. Fixou, deu pausa e está olhando para aquela foto. No instante t. Aí eu vou pegar a fase de um ponto cuja coordenada é x. Quanto vale essa fase? Ela é o argumento do seno. Kx menos ωt mais delta. O que eu vou fazer agora é pegar esse número, isso aqui é um número, e vou somar 2π. Então, fase de x mais 2π. Então, deu um número diferente. O lado direito tem que ser um número diferente desse aqui. Porém, o t é fixo. O ômega é uma constante. O delta é uma constante. O k é uma constante. Então, a única coisa que vai poder variar agora é o x. Eu estou olhando para outro ponto da corda ou da onda. Então, isso aqui é k vezes x mais alguma coisa. Essa alguma coisa que eu coloco aqui, de modo que a fase varie de 2π, é o que a gente chama de comprimento de onda, lambda. Essa é a definição do lambda. Agora, notem que a diferença de fase, vamos chamar de delta fase. Pego essa de baixo aqui, a fase maior, menos a fase menor. Essa aqui, eu tenho fase de x, aqui eu tenho fase de x. Aqui eu tenho 2π, então só vai sobrar 2π. Igual isso aqui, menos isso. Esse cancela com esse com esse. Kx com o kx. Então, só vai sobrar k lambda. Então, daqui eu tirei quem é
o comprimento de onda, lambda. Lambda igual a 2π sobre k. A unidade desse comprimento de onda é unidade de distância. Se eu estiver no sistema internacional, vai ser metros. É consistente com aquela definição que a gente normalmente vê também, que o comprimento de onda é a distância entre dois picos. Lembra, um pico tem fase, no nosso exemplo que eu estava usando seno, tem fase π sobre 2. O próximo pico tem fase 5π sobre 2. A diferença de fase entre eles é 4π sobre 2, ou seja, 2π, exatamente como eu fiz aqui. Essa definição aqui eu não estou definindo em termos de distância entre picos. É entre distância entre quaisquer pontos cuja diferença de fase é 2π. Daqui a gente tira agora, consegue entender quem é esse k também. O k, que é 2π sobre lambda, a gente vai dar um nome para ele. Ele é chamado de número de onda. Aqui em uma dimensão, o número de onda. Quando tiver em mais dimensões, ele é chamado normalmente de vetor de onda. Vamos ver o significado dele e do lambda na animação? Bom, vamos tirar uma foto. Pausei o tempo. Esse pico e esse pico. Se eu mudar o lambda, a distância entre eles aumenta. Diminuir o lambda, a distância diminui. Então, o comprimento de onda vai me dizer como está espaçada essas oscilações aqui. E o k é o inverso do comprimento de onda. É 2π sobre lambda. Então, quanto maior o k, se eu pegar um k muito grande, o lambda é muito pequeno. Aí a onda está mais comprimida. Se eu pegar um k muito grande, ou melhor, se eu pegar um k muito pequeno, o lambda é muito grande. Aí a onda está espalhada, ela está espaçada. Então, o número de onda vai me dizer como essas ondas aqui, essas oscilações, estão espaçadas ou comprimidas. Um outro conceito que a gente pode introduzir é o conceito de velocidade de fase. Qual a velocidade que essas fases se deslocam para a direita? Vamos pegar um ponto, vamos pegar esse ponto aqui, esse pico. Esse pico a gente viu que tem fase π sobre 2. Não importa o valor dele agora. Eu quero saber qual a velocidade com que essa fase π sobre 2, ou esse pico, se desloca para a direita. Ele se desloca com uma velocidade uniforme. Essa velocidade vai ser distância sobre intervalo de tempo. Então, a distância desse pico até esse pico, isso aqui, vale lambda, comprimento de onda. E o tempo que demora para esse pico chegar aqui é exatamente o tempo que demora para esse pontinho da corda realizar uma oscilação completa. Esse tempo de oscilação completa é o período. Então, a velocidade de fase é comprimento de onda, lambda, dividido pelo período. Só vamos verificar isso aqui, nessa animação. Observem como esse pontinho vai sair daqui, essa fase vai sair daqui e chegar aqui. Deixa eu deixar o mouse marcando. Exatamente no intervalo em que aquele ponto K realiza uma oscilação completa. Isso é meia oscilação, meio período. E aqui eu tenho um período. E o pico se deslocou lambda. Então, a gente tem que velocidade de fase é igual lambda sobre período. Esse lambda, posso usar essa expressão se eu quiser, 2π sobre k. 1 sobre período. E período eu vou pegar daqui. 2π sobre ômega. Então, 1 sobre período é ômega sobre 2π. Ou seja, a velocidade de fase é igual a ômega
sobre K. Ômega sobre K é justamente a velocidade da onda. Então, esse conceito de velocidade de fase é exatamente a velocidade da onda v. Nesse curso, a gente vai trabalhar só com esse tipo de velocidade, com a velocidade de fase. Então, quando eu falar velocidade da onda, entendo a velocidade de fase. Quando a gente fala em ondas, tem outro tipo de velocidade também, que é a velocidade de grupo. Nesse curso, a gente não vai ver um grupo de onda, esse conceito. Então, vamos ficar só com velocidade de fase. Ainda tenho a frequência, que eu não mencionei. Então, a frequência dessa onda. Se eu tenho período, é o intervalo de tempo de uma oscilação de um ponto da corda. Então, a frequência é quantas oscilações ele faz por intervalo de tempo. É o inverso do período. Vamos chamar essa frequência de f. Isso é 1 sobre período. Se for sistema internacional, vai ser 1 sobre segundo Hertz. Vamos fazer um exemplo típico. Eu tenho uma corda homogênea, 20 metros de comprimento, 2 kg de massa, tensionada com 10 newtons, e eu sei que tem uma onda harmônica para a direita passando por ela. Essa onda harmônica tem uma frequência de 5 oscilações por segundo, e eu também tenho a informação que o extremo da corda, o x igual a 0, tem um deslocamento inicial de 15 centímetros e velocidade inicial de 3 raiz de 3 π sobre 2 metros por segundo. Eu quero a função de onda, ou seja, quem é psi de x e t? Qual o deslocamento da corda para qualquer posição x, qualquer instante de tempo? Tem que juntar as informações que a gente tem aqui. Eu sei que aqui diz que é uma onda harmônica, então já sei que ela tem essa cara aqui, ou com seno ou com cosseno, tanto faz. Diz também que é uma onda harmônica para a direita, então já vou pegar isso daqui. Então eu já sei que psi de x e t é igual a um número seno de kx menos ômega t mais delta. Tenho que encontrar o A, o K, o ômega e o delta, com as informações que a gente tem. Então, o que mais que a gente tem? A frequência, 5 oscilações por segundo. Esse 5 oscilações por segundo é a frequência F. Então, F é igual a 5 Hz. E eu sei que ômega é igual a 2πf. Ou seja, ômega é 10 π radianos por segundo. Já posso colocar aqui. O K é 2π sobre lambda, mas o lambda não foi dado, então isso não resolve minha vida. Eu sei também que posso escrever K em termos de velocidade e ômega. Essa relação aqui. K é ômega sobre V. O ômega eu sei, é 10π, e o V eu consigo encontrar. Eu sei a tensão na corda, sei a densidade dela. Então isso aqui é ômega sobre raiz velocidade. Veja um vídeo sobre a equação de onda unidimensional. É tensão sobre densidade. A corda é homogênea, então essa densidade é comprimento sobre, ou melhor, é massa sobre comprimento. Então isso aqui vai ficar ômega vezes raiz, vai ficar mi sobre tensão. Já vamos substituir os valores. 10π, que é o ômega, raiz. O mi é 2 sobre 20. Tudo isso dividido pela tensão, que é 10. 10π, 2 sobre 20 é 1 décimo.
Então vai ficar 1/10 sobre 10 é 1 sobre 100. Raiz de 1 sobre 100 é 10. Deu π. A unidade do K é o inverso de unidade de lambda. Se o lambda é metros, o K vai ser 1 sobre metro. Aqui usei o ômega e o V no sistema internacional, então o K também está dando no sistema internacional, 1 sobre metro. Então já sei o K, já sei o ômega, falta o A e o delta. Encontrar o A e delta é fazer como a gente fazia lá no oscilador harmônico simples, usar condições iniciais. Então eu preciso de psi no instante zero e a derivada de psi no instante zero. Vou pegar esse... Vamos escrever já com o que a gente tem. Então, psi de x e t é igual a seno, o k é π, o ômega é 10π e falta o delta. Agora, o psi ponto, a derivada de psi em relação ao tempo. Vamos escrever del psi del t, uma velocidade de x e t. Deriva isso aqui. Em relação ao t, só vai cair o menos 10π daqui. E esse seno vai virar cosseno. Então vai ficar menos 10π a cosseno. E usa as condições iniciais. Quais são as condições iniciais? O extremo da corda, x igual a zero, tem deslocamento inicial de 15 centímetros. Então, o extremo da corda, deslocamento do extremo da corda, então psi de zero, no instante inicial, então x igual a zero, t igual a zero. 15 centímetros, vamos colocar tudo no sistema internacional, 0,15 metros. E a velocidade daquele extremo da corda no instante inicial. Então é del psi del t, a velocidade ao longo do eixo psi. Posição inicial, posição 0, instante inicial. 3 raiz de 3 π sobre 2 metros por segundo. Isso aqui igual. Agora pego esse psi, coloco x e t igual a zero, pego essa derivada, coloco x e t igual a zero e jogo aqui. Então esse termo com x e t igual a zero, esse termo some, esse some, ficou a seno de delta. Aqui embaixo, coloca x igual a zero, t igual a zero, vai ficar menos 10π a cosseno de delta. Tenho que resolver esse sistema para a e delta. Aqui, vamos dividir por menos 10π, vou reescrever esse sistema. Esse aqui, a seno delta, igual a 0,15. A cosseno delta igual a, o π corta aqui, dividido por 10 vai ficar 0,3, dividido por 2 dá 0,15 e tem o sinal de menos. Menos 0,15 raiz de 3. Tem que resolver esse sistema para A e delta. Se uma dessas equações fosse nula do lado direito, ficaria mais fácil. Aí eu determinaria qual é o ângulo que satisfaz aquela equação, que anularia aquela equação, e depois eu pego o A. Nesse caso aqui, quando os dois são não nulos, a gente pode fazer o seguinte. Divide uma equação pela outra, e a gente some com o A. Pega a primeira e divide pela segunda. O A foi embora e eu encontrei a tangente de delta, que é igual a menos 1 sobre raiz de 3. A gente joga isso na calculadora e a gente descobre, ou olha para o círculo trigonométrico e descobre o delta. Aí tem duas possibilidades, pelo menos duas, tem infinitas, né? Depois os ângulos começam a se repetir. Mas as duas primeiras são delta igual a 5π sobre 6 ou delta igual a 11π sobre 6.
a gente escolhe uma delas, qualquer uma, joga nessa equação e determina o A. Vamos pegar o 5π sobre 6. Então, fico com... Estou escolhendo arbitrariamente esse aqui. Fiquei com A, seno de 5π sobre 6, 150 graus. Isso é 0,5. Igual a 0,15. Equação de baixo. A cosseno de 5π sobre 6. Vou pegar minha cola. Isso vale menos raiz de 3 sobre 2. Igual a menos 0,15 raiz de 3. Daqui eu tiro da primeira equação, eu tenho que esse 0,5 é o meio, então isso aqui vai me dar A igual a 0,3. A segunda equação, vê se fica consistente. Esse menos cancela com esse. Esse 2 passa para o outro lado, fica 0,3. Raiz de 3 cancela com a raiz de 3. A igual a 0,3. Então, com essa escolha, eu peguei A igual a 0,3. Quem fizer essa escolha aqui deve pegar A igual a menos 0,3. Obviamente, as duas soluções são idênticas. Então, para essa escolha de delta, a gente ficou com a resposta final, psi de x e t, igual, estou pegando esse termo aqui, o A 0,3, seno πx menos 10πt, e aí mais a constante de fase, 5π sobre 6. Essa é a resposta. Quem usou cosseno aqui também vai chegar numa resposta, só que vai pegar uma constante de fase diferente e, eventualmente, um A diferente. Mas o módulo de A continua sendo 0,3. Então, nesse vídeo é isso, pessoal. No próximo vídeo eu falo sobre a energia e a potência dessa onda harmônica na corda.